Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A chuva que atingiu a região neste domingo trouxe muitos transtornos para as cidades da região. E mais uma vez, o litoral norte sofreu os maiores impactos. Em Caraguatatuba, 9 pessoas ficaram desabrigadas. O temporal assoreou os pontos de captação da Sabesp e a falta de água atingiu 6.000 pessoas. Em São Sebastião, uma erosão no asfalto e o deslizamento de parte da encosta mantém o estado de atenção na rodovia Rio Santos, onde o tráfego de veículos está limitado. Em Caraguatatuba, o volume de chuva alagou várias ruas. 9 pessoas foram encaminhadas ao Centro Esportivo Baldo Gonçalves, o CEMUG. Elas moram no bairro Capricórnio, que fica na região norte. O CEMUG também acolheu 9 cachorros que pertencem às famílias. As aulas nas escolas municipais dos bairros Tabatinga, Getuba, Portal da Fazendinha, Sertão dos Tourinhos e Olaria foram suspensas nesta segunda-feira. O transporte universitário para cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba também foi cancelado por causa da interdição do trecho de serra da rodovia dos Tamoios. A chuva ainda comprometeu o abastecimento na cidade. A região do Massaguaçu foi a mais afetada. Pelo menos 6.000 pessoas ficaram sem água nesta segunda-feira. Em São Sebastião, de acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas chegou a 128 milímetros e o estado ainda é de atenção. A maior preocupação é com a situação da rodovia Rio Santos, na altura do quilômetro 116, onde houve uma queda de encosta no trecho da Serrinha, entre os bairros Cigarras e Enseada. Por precaução, o tráfego de carga pesada está proibido. Os veículos de passeio seguem, mas com a operação Parisiga. O prefeito Felipe Augusto esteve no local e pelas redes sociais disse que em caso de mais chuva, o trânsito no trecho pode ser totalmente interditado. Uma situação extremamente grave em relação à estrada. A estrada que está funcionando agora no sistema Parisiga, com as duas mãos interditadas e apenas fluxo pela região central da pista. A rodovia corre o risco de cair, situação muito crítica. E aqui onde vocês estão vendo o guarda-reio que está pendurado, esse guarda-reio está sendo sustentado pela adutora da Sabesp. Essa adutora principal que fornece toda a água da região central do nosso município. E agora à tarde voltou a chover forte em São Sebastião. Um dos bairros mais afetados foi o Portal da Olaria, onde ruas foram alagadas. Um trecho da Rio Santos também ficou totalmente interditado para o trânsito de veículos nos 2 sentidos. Por causa da chuva, a rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, voltou a ser interditada durante a madrugada. Medida preventiva ocorre sempre que o acumulado de chuvas supera os 100 milímetros nas últimas 72 horas. Segundo a concessionária que administra a estrada, após o bloqueio foram registradas 3 quedas de barreira nos quilômetros 69, 73 e 79 no trecho de serra. Nesta segunda-feira, muitos motoristas tiveram que interromper a viagem e aguardar a liberação da via, que segue interditada sem previsão. Pois equipes ainda trabalham na limpeza dos locais onde foram registradas as quedas de barreira. Com isso, a alternativa de acesso para o Vale do Paraíba é a rodovia Oswaldo Cruz, que ficou bastante movimentada nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o volume de carros ainda provoca congestionamento no trecho de serra e o fluxo é intenso em toda a extensão da estrada, mas sem pontos de parada. A viagem entre Ubatuba e Taubaté, que durava em média 1h30, chega a 2 horas e 15 minutos. No sentido contrário, o trânsito também está acima do normal, mas sem pontos de lentidão. Outra opção para os motoristas deixarem o litoral norte também é a rodovia Mogi-Bertioga. E a segunda-feira foi de muito trabalho e limpeza no distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, que também foi bastante afetado pela chuva deste domingo. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuva na cabeceira do Rio do Peixe chegou a 45 milímetros e com isso ele transbordou, alagando ruas e casas. 14 famílias foram afetadas.
Depois que a água desceu, a rua 13 de Maio, no distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, ficou com tanta lama que foi preciso um caminhão-pipa para limpeza na manhã desta segunda-feira. A Fabiana passou a madrugada fazendo o mesmo dentro de casa. Ela estava no trabalho quando a chuva começou. Ao retornar, se deparou com praticamente tudo debaixo d'água. Quando eu cheguei em casa, que eu vi tudo nadando, tudo boiando indo embora, eu fiquei desesperada, porque eu não estava esperando isso. Eu também não estava em casa, não tinha ninguém aqui para erguer minhas coisas. Este vídeo, gravado por um morador, mostra como a rua ficou. O problema foi causado porque o Rio do Peixe, que passa ao lado, transbordou. A causa teria sido a chuva em Joanópolis, que elevou o nível da água na região. No total, 14 famílias foram afetadas. Este outro vídeo mostra a força da água em uma área de cachoeira. Uma ponte no local ficou danificada e por pouco não foi arrastada pela correnteza. Choveu 45 milímetros na região entre Joanópolis e Camanducaia. Essa chuva desceu para cá pelo Rio do Peixe e que passa aqui atrás, então essa área foi invadida. O que deixou a situação ainda mais complicada é que a água do rio também levou esgoto para dentro das residências. Na casa da Kathleen, a fossa transbordou. A sujeira fez ela perder a moto, a máquina de lavar e muitas roupas. Foi muito rápido. Começou a chover, o rio começou a transbordar, aí começou a já vir para dentro da casa e começou a sair pelo ralo. Aí é bastante prejuízo para a gente, né? A Defesa Civil esteve aqui ainda ontem e constatou que não há necessidade de nenhuma família deixar a residência. Para ajudar os prejudicados, o município começou a distribuir alguns itens, como colchões, cobertores e cestas básicas. Em termos da água, a situação já está normalizada. Agora é ver o que eles perderam e como isso pode ser reposto. As fortes chuvas de fevereiro deixaram 7 praias do litoral norte lotadas de lixo. Perequimirim, em Ubatuba, Enseada e São Francisco, em São Sebastião, foram as que mais acumularam sujeira. Em Caraguatatuba, 18% dos 420 locais analisados tinham predominância de lixo. Garrafas PET, copos, embalagens descartáveis, isopor foram retirados pelo Instituto Argonauta. No total, foram analisadas 132 praias ao longo de 140 quilômetros da costa pelo Instituto, na 4ª edição do Boletim do Lixo. E as chuvas devem continuar nesta terça-feira com previsão de acumulados entre 30 e 40 milímetros. O cenário de nuvens carregadas também segue favorável para a ocorrência de descargas elétricas e queda de granizo. Vamos aos detalhes do tempo para amanhã no mapa. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 14, máxima de 21 graus. Em São José dos Campos, previsão de chuva na cidade, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Tremembé e em Bananal, no Vale Histórico, mínima de 19, máxima de 27. Dia cinza no litoral norte, mínima de 23 e máxima de 27 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 27 graus em Taubaté. Amanhã, a máxima sobe para 29. Previsão de sol pela manhã e chances de chuva no final do dia. Em Ilhabela, a temperatura fica entre 22 e 29 graus. Em São Sebastião, faz 29 graus de máxima também nesta terça-feira. E depois do intervalo no estúdio, a gente volta a falar dos estragos causados pela chuva na região. Ao vivo, a gente conversa com o coordenador regional da Defesa Civil no Vale do Paraíba, que fala do monitoramento das áreas de risco e os resgates, dos moradores de locais afetados pelas chuvas. E ainda a Polícia Militar da região tem novo comando. O Coronel José Eduardo Stanelis de Aquino assume a corporação no Vale do Paraíba. Ele entra no lugar do Coronel Lourival da Silva Júnior. Hora certa para você agora quase 7 horas, 6 horas e 59 minutinhos. Continue com a gente. Band Cidade está de volta em instantes.